Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Rogério 10 de Matemática. Ninguém acertou. 90 menos 100 dividido por 2. Opções: letra A, 40, letra B, menos 5, letra C, 5, letra D, 140. Coloque aí nos comentários qual é a sua resposta. Coloque a sua resposta certa ou errada, porque quando você coloca a resposta errada, você fala para o seu cérebro que aquela resposta é importante para você não errar mais. Quando você erra uma questão e ignora, deixa para lá, você está dizendo para o seu cérebro que aquela resposta não é importante e aí você acaba errando mais vezes a mesma coisa. Então, por isso que é importante colocar a resposta sendo errada nos comentários. Não tem problema. O importante é você participar, exercitar o cérebro e deixe aí a sua resposta e deixe também como você calculou, porque para quem olhar a sua resposta vai ver mais ou menos como você desenvolveu o seu raciocínio aí para encontrar a resposta. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos no WhatsApp, Facebook, se inscreva no canal, clique no sininho. Quando for se inscrever no canal, tem a opção de clicar no sininho. Aí você clica no sininho, selecione todas as notificações para você não perder as novidades do canal. E um abraço para Maria de Salvador, Bahia. E também um abraço para Francisca de Fortaleza, Ceará. E você é de onde? Deixa aí nos comentários de onde você é. E vamos aí. Vamos calcular esta conta simples que muita gente erra. Então vamos aí aproveitar a oportunidade de exercitar a mente. Então nós temos aqui a operação da subtração, a operação da divisão. Tá? E, em regra geral, a gente vai da esquerda para a direita. Mas a gente vai da esquerda para a direita quando não há diferença de operadores, porque existem operadores do mesmo nível e existem operadores que são de nível a mais ou a menos do que o operador em questão. Por exemplo, a subtração, ele é do mesmo nível da divisão? Bom, fala-se muito no PENDAS, né? Mas tem que tomar cuidado com PENDAS. PENDAS é o seguinte, temos aqui a palavra PENDAS, que muita gente cita ela, mas ela tem um problema que eu já vou falar a seguir. O que significa a palavra PENDAS? P de parêntese, E de exponenciação, que também é a potenciação, e M de multiplicação, e D de divisão, e A de adição, também chamada de soma. Adição e soma é a mesma coisa, apenas são dois nomes diferentes para a mesma operação. Por exemplo, a operação de soma, representada pelo sinalzinho de mais, você pode chamar tanto soma, como assim, operação de soma, quanto chamar de operação da adição. Adição e soma são dois nomes diferentes para a mesma operação. Tá ok? E temos o S aqui de subtração. Cuidado para não confundir. É S de subtração, não de soma, tá? Porque a soma está aqui, representada pela letra A de adição. Então, o PENDAS é uma forma de você ver que há uma hierarquia, né? Primeiro deve-se calcular, priorizar a potenciação, não, o parêntese, e depois a potenciação, a exponenciação, e depois a multiplicação, divisão, adição e subtração. Qual é o problema do PENDAS, que eu já falei em outras aulas, e também iniciei no vídeo falando sobre isso, né, que a palavra PENDAS tem um problema. E que problema é esse? Até aí tudo bem. O parênteses é melhor resolver primeiro, o expoente também, depois do parênteses, e aí nós temos aqui a multiplicação e a divisão. Aqui passa a falsa impressão de que quando tiver uma multiplicação e uma divisão, deve-se primeiro calcular a multiplicação para depois calcular a divisão. Não, esse entendimento é errado. Tá? Essa seria a exceção do PENDAS. No PENDAS, você deve calcular primeiro o parênteses, depois o exponente, que é a potenciação, aí para depois você calcular a multiplicação ou divisão. Por que multiplicação ou divisão? Porque se a multiplicação vier primeiro do que a divisão, vier primeiro do que a multiplicação, vier primeiro do que a divisão, primeiro eu devo calcular a multiplicação, ok? Porque a ordem geral é você ir da esquerda para a direita. Então quem estiver mais à esquerda, que é a multiplicação, você vai calcular primeiro, para depois calcular quem está à direita, que é a divisão aqui. Mas se a divisão vier primeiro e a multiplicação depois, então você vai calcular primeiro a divisão para depois calcular a multiplicação, tá ok? Então,
quando você olha no Penas, passa a falsa ideia de que primeiro você deve calcular a multiplicação para depois calcular a divisão. Está errado. Tá? Então, o Penda seria mais ou menos assim. Aí o M eu deveria colocar junto com o D, para dizer que são do mesmo nível. A adição e a subtração, tanto faz, tá? Você pode calcular tanto a subtração primeiro quanto a adição. Por quê? Porque não muda a ordem, não muda o resultado. Você calcular primeiro a subtração ou a soma, não vai mudar o resultado. Agora, quando se trata de divisão e multiplicação, sim. Se você calcular da direita para a esquerda, por exemplo, vai vir outro resultado. Ou melhor, pode vir outro resultado. Então, para evitar possíveis dois resultados diferentes, a gente foi convencionado que primeiro deve-se calcular quem está mais à esquerda. Por que está mais à esquerda? Porque a divisão e a multiplicação estão no mesmo nível. Vamos fazer aqui uma hierarquia de níveis. Primeiro vem os parentes, deve ser prioritário na hora de calcular. Depois vem o expoente, que é a potenciação. E aí depois temos o que? A multiplicação e a divisão. Tá? Eu vou até botar um ou aqui, ou divisão e multiplicação. Você vai calcular quem vier primeiro. Aí depois tem a adição e a subtração. Tanto faz calcular um quanto o outro, não vai mudar o resultado. O importante é que a multiplicação, tanto a divisão, sejam calculados antes da adição e da subtração. E antes de todo mundo, deve ser calculada aqui a exponenciação. E aí, prioridade maior, potenciação. Tá entendido? Então, você que ouviu isso, entendeu, já sabe como resolver esta questãozinha aqui. Sabe? Qual foi a sua resposta? Letra A, letra B, letra C, letra D? Qual foi a sua resposta? Vamos calcular? Então vamos lá. Bom, temos 900, né? Eu vou até botar aqui 900 menos 100 dividido por 2. 900, não, 90. 90 menos 100 dividido por 2. Dividido por 2. Sinal de divisão representado por esse traço e 2 pontos, enquanto a subtração é só um traço. A divisão também pode ser representada apenas por 2 pontos. Você pode colocar assim, como colocar só os 2 pontos e ignorar o traço. Também é a divisão. Assim como a multiplicação, você pode colocar tanto o x quanto o ponto. Representam a operação da multiplicação. Então, dividido por 2, né? Então, é isso aí. Vamos da maneira correta. Qual é a maneira correta? É você pegar o 90, que você multiplica por 100 dividido por 2. Então, como vimos, em geral a gente calcula da esquerda para a direita, quando os operadores são do mesmo nível. Porém, subtração e divisão não são do mesmo nível. A divisão é de um nível maior. Como a divisão é de um nível maior, devemos calcular primeiro a divisão para depois calcular a subtração. Para calcular a divisão, a gente olha para o lado. Tem um número aqui do lado e tem um número aqui do lado. Então a gente vai cercar esses números para poder aplicar a operação da divisão. E vai repetir o que ficou por fora. Quem ficou por fora? O 90 e o menos. Então a gente repete o 90 com menos. Vou até trazer para cá para ficar mais. 90 com menos. Bom. E aqui, qual é o resultado daqui? 100 dividido por 2 dá quanto? Dá 50. Por que 100 dividido por 2 dá 50? Porque 2 vezes 50 dá 100. Ok? A operação da multiplicação é o inverso da divisão. É uma forma de eu conferir. Quando você está em dúvida sobre uma conta de divisão, você pode pegar o divisor e multiplicar pelo resultado da conta da divisão que você fez. Se a multiplicação do divisor com o resultado da conta que você fez der novamente o número que foi dividido, então significa que tanto a divisão quanto a multiplicação estão corretas. Tá ok? Então tá ok. 100 dividido por 2 dá 50. Por quê? Porque 50 vezes 2 dá 100. Agora vamos calcular a operação da subtração. Pegamos o sinal e olhamos para os lados. Quem está do lado direito e do lado esquerdo da operação da subtração? Quem? O 50 e o 90. Então a gente vai pegar esses dois aqui e vamos calcular. 90 menos 50 dá quanto? Dá 40. Por quê? Porque 50 mais 40 dá 90. Quando eu pego o 90 e subtraio 50, como é que eu faço a subtração? Eu pego o 0 menos 0 dá 0 e o 9 menos 5 dá 4. Uma forma de eu conferir isso é eu pegar o 50 e somar com 40.
50 mais 40, vamos somar, 0 com 0 dá 0, 5 com 5 dá 10, e 5 com 4 dá quanto? Dá 9. Então deu 90. Assim como 4 com 4 dá 8. Então deu 90 aqui. E aí, como deu 90, significa que tanto a soma quanto a subtração estão corretas. Então nosso resultado aqui é 40. Qual foi o resultado aqui? Então o resultado aqui é a letra A. Bom, mas como é que teve gente que encontrou menos 5, 5 e 140? Vamos dar uma olhadinha só para entender melhor, ver possíveis erros que se podia cometer e também isso ser uma forma de exercitar o cérebro. Então vamos aproveitar a aula para exercitar o cérebro. Vamos lá. Veja o seguinte, se eu tenho 900, não, 90, eu cismei com 900, mas é 90, menos 100 dividido por 2. Bom, uma pessoa pode se empolgar e já ir calculando da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, só se aplica se os operadores forem de mesma ordem. Por exemplo, multiplicação com divisão, divisão com divisão, soma com subtração. Agora, como é subtração com divisão, a divisão é nível superior em relação à subtração, ou seja, deve-se calcular a primeira divisão para depois calcular a subtração. Entendeu? Por isso, muita gente erra. Mas vamos pegar isso aqui e vamos ver quanto é que vai dar. 90 menos 100 vai dar o quê? Vai dar 10. Presta atenção. 10 que eu vou dividir por 2. Note uma coisa. Vai ter gente que vai deixar só o 10 e vai dividir por 2, que vai dar 5, né? Então nós temos aqui a letra D, 5. Vai ter aquele que vai pensar um pouquinho mais e vai ver que o sinal se preserva. Por quê? Porque esse 100 ele é maior do que 90. E como esse 100 é maior do que 90 e ele está com sinal negativo, e aqui é como se tivesse sinal positivo. O sinal que prevalece é o sinal do número maior. Quem é o número maior aqui? É o 100 ou o 90? É o 100. Como o 100 é o número maior e ele está com sinal negativo, isso significa que esse sinal negativo deve ser mantido na resposta. Está ok? Deve ser mantido na resposta. Então vamos lá. Uma forma de se pensar isso também é ver o seguinte. Digamos que você fez uma dívida de 100 reais e só tem 90 no bolso. Quando você paga 90, vai sobrar ainda alguma coisa. E essa alguma coisa é menos de 10. Estava devendo 100, deu 90, continuou devendo 10 reais. Aí uma forma de representar uma dívida é você botar sinal negativo. Significa que você está devendo, ok? Aí menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Por quê? Sinais diferentes. Aqui mais com menos com mais dá menos. Continua sendo menos. Então a resposta aqui seria menos 5, que é a letra B. E aí, uma outra maneira de se equivocar é a seguinte. É você, de repente, resolver. Tem o seguinte, temos aqui 90 com menos 100 dividido por 2. A 90 menos 100 dividido por 2, bom, vamos lá. A pessoa vai da maneira certa. Qual é? Vê o seguinte, vê que a divisão deve ser calculada antes da subtração. Então ela vai pegar a divisão e vai calcular. 50 dividido por 2 dá 50. Só que, em vez de subtrair de 90, ele se enrola e bota um sinalzinho de mais aqui. Aí vai ficar 90 com mais 50. Quanto é 90 com mais 50? 90 com mais 50. 0 com 0 dá 0, 9 com 5 dá 14, 140. Então, isso é uma forma da pessoa encontrar 140. Você também encontrou 140? Coloque aí nos comentários. Então, você que encontrou 140, notou que é uma subtração, não uma soma. Bom, deixe aí nos comentários qual é a sua resposta e não se importe com o erro. Aqui, até errando, a gente aprende. Primeiro que quando você coloca o erro, você deixa o seu cérebro não errar mais, porque aquele erro foi importante. E ao mesmo tempo é uma forma de você praticar a matemática, entender por que errou e entender qual é o caminho mais correto de calcular. Achou fácil, difícil? Coloque aí nos comentários qual é a sua dificuldade.